Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Berlín. Compañeros, bienvenidos a Voces Revolucionarias, nuestra sección de entrevistas, y en esta tercera edición tenemos como invitado al compañero Marcos Vilela, miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista Revolucionario de Brasil. Buenos días, compañeros y compañeras. Es una satisfacción muy grande estar dividindo com os companheiros de PCR de Chile uma conversação sobre nossa situação aqui em Brasil e também sobre a situação em América Latina e nossa participação nas lutas e a solidariedade a la lucha que atravessa os pueblos, principalmente de aqui de nossa América, não? Então, estou à disposição de los companheiros para tentar explicar para vocês como se passam as coisas aqui em Brasil. Marcos, durante varias semanas hemos observado por la televisión, por los medios burgueses, de las movilizaciones del pueblo brasilero en contra de la desastrosa administración de Bolsonaro. Hemos visto que son muy masivas y nos gustaría que nos explicaras un poco el nacimiento de estas manifestaciones, cuál es su objetivo y la visión del PCR de Brasil sobre este movimiento social. Bueno, nosotros estuvimos con la situación en Brasil após marzo del año pasado, año atrás, una paralización de los movimientos de las lutas en las calles por cuenta de la pandemia. Y nuestro trabajo, junto con la Unidad Popular, un nuevo partido criado aquí en Brasil, de características revolucionárias e populares, que teníamos um trabalho mais voltado para as questões de solidariedade. Então, passou todo o ano passado, início deste ano, com um trabalho desse tipo, de solidariedade, de distribuição de cestas básicas para os trabalhadores mais pobres, as famílias que lutam por moradia, né, por habitação, os estudantes que necessitam de apoio para continuar seus estudos. Então, nós outros, nossa juventude, tivemos esta ação. Muito importante porque demonstrou também para as pessoas que nosso partido, nossa militância se importava com as pessoas e que, ao mesmo tempo, fazia um trabalho de politização. Então, em alguns momentos, por exemplo, estivemos fazendo uma luta de ocupação de espaço urbano
para a construção de habitações. E em alguns estados do Brasil, nós neste período, também tivemos algumas ações desse tipo. Disculpa, Marcos, que te interrumpa para explicar a nuestros oyentes. Unidad Popular por el Socialismo vendría siendo como el partido legal o el frente legal del Partido Comunista Revolucionario, para que se entienda. Nosotros, el PCR, junto con una serie de organizaciones populares de mujeres, de juventud, de moradores, né, de lutadores por habitação, resolveram criar um novo partido em Brasil. Ya. Então, em dezembro de 2019, conseguimos a certificação. Foram 2 anos para conseguir um processo muito difícil, por conta que as exigências de Tribunal Superior Eleitoral são muito duras, Tanto é que o Bolsonaro ha tentado criar um partido e não conseguiu. Com todo o dinheiro, com todo o apoio das igrejas pentecostales e com apoio não há conseguido criar seu próprio partido. Em esta conjuntura, nova conjuntura para a criação de partido, solamente nós que hemos conseguido criar um partido, solamente nós. É claro que a Unidade Popular teve um apoio muito grande do PCR de Brasil, muito grande. E hoje é uma organização política que cresce e que se desenvolve rapidamente. Agora, as últimas manifestações, que em Brasil hemos chegado a 500.000 pessoas. Sábado passado, dia 29, sim, 500.000 pessoas foram às calles contra Bolsonaro. Essa foi uma luta política que a Unidade Popular ha estabelecido, por conta que a situação não é mais possível continuar como está. O governo Bolsonaro trabalha com as polícias militares, com o exército, e com uma situação para um possível golpe militar, autogolpe. Um autogolpe, caso, por exemplo, percam as eleições de 2022. ¿Eso es una realidad? ¿Hay certeza de ello? Es una realidad. El gobierno tiene más de 3.500 militares en puestos gubernamentales. Casi todos los ministros son militares. Ahora, por ejemplo, el ministro de la Salud, un general, ministro anterior, que ha caído, um general de la ativa, ele não foi para reserva, né? Não sei como vocês chamam, quando o militar se queda no se retiró. Isso. No se retiró. O sea, não se retirou. Está como general activo y además como ministro. Exato. Não se retirou. Então, agora ha caído porque Bolsonaro ha mudado para um outro ministro.
Este general Pazuello, eu aí participado de uma manifestação política junto com Bolsonaro, e os militares de la Ativa são proibidos de Claro, participar em atividade política. no pueden ser Exatamente, não vigilantes. pode. Exato. E O sea, aí criado uma situação muito complicada, porque as pessoas dizem, bueno, se um general pode participar de um ato político, então todos os generais, todos os militares da Latina podem também, porque se em regime militar a disciplina emana de los jefes, de los generales. Entonces, hay toda una situación de preparación, articulación para un posible golpe militar. Nosotros ya teníamos esta evaluación desde 2019. Entonces, nosotros consideramos también que la única forma de impedir cualquier tipo de acción de este tipo es con el pueblo en las calles. Y por eso... Discúlpame, o sea, entonces con lo que tú nos transmites quiere decir que esta señal que dio este general está diciendo que el ejército, digamos, o la plana mayor, estaría con Bolsonaro y eso sería una realidad que pudiera dar un golpe o una reacción en el caso de que triunfe una opción popular o socialdemócrata o progresista. En las elecciones y también antes de las elecciones, caso la situación de las masas evolúa, en que el pueblo va para las calles y no salgan más de las calles, es posible que el gobierno pratique, se posicione para dar un golpe militar y fechar el Congreso, cerrar el Supremo Tribunal, el STF. Entonces, nosotros tenemos claro que está na hora, esta es la hora del pueblo estar en las calles. Una pregunta, Marcos, ya con esto tú nos has ilustrado bastante bien esta situación bastante tensa, tal vez prerevolucionaria en Brasil. ¿Cómo ve el partido su posición frente a esta coyuntura? Su accionar, tal vez de formar un frente con partidos democráticos o con partidos que estén en contra de estas medidas, o trabajar a nivel de frentes solamente frentes sociales. Nosotros tuvimos un papel protagónico ahora en las manifestaciones. Fue una propuesta de la Unidad Popular hacer una manifestación. Y lanzamos la consigna 29M, 29 de mayo, una manifestación. Lanzamos la Unidad Popular, ahí lanzado junto con algunos otros partidos, PCB, Partido Comunista Brasileño, algunas corrientes del PSOL, el Partido Socialista de Liberdade, e várias organizações de massas populares, e fui, à medida que os dias iam se passando, as articulações aumentando, até que
el día 29 ficou decidido hacer una manifestación. Solamente que las fuerzas, de un modo general, não acreditavam que haveria uma quantidade tão grande de pessoas. O pueblo ha vivido uma situação de miséria, fome, desemprego muito grande. E a gestão da pandemia é caótica. Nosso país é considerado o pior país do mundo por as organizações de saúde internacionais. Por el problema de la vacunación. Por el problema de la vacunación y la falta de actitud del gobierno para enfrentar el COVID. Pelo negacionismo de Bolsonaro e de la extrema derecha, que aqui em Brasil é muito forte. Sí. Y que el pueblo todavía se cansado, está ficando cansado, está se quedando muito estressado por conta que as mortes são 2.200 mortes por dia. É absurdo. E as pessoas estão perdendo seus parentes queridos, e cada dia é uma quantidade maior de pessoas atingidas por uma morte em sua família. Então, aí se tornado um problema gravíssimo, não só as mortes de los familiares, como também as condições. O governo ha trabalhado com Robin Hood, ao contrário, tira de los pobres para dar a los ricos. E o auxílio emergencial, por exemplo, ha bajado, caído de R$600 para R$150. R$150 são $30. ¿Y eso al mes? De auxílio emergencial. ¿Por familia o por miembro de la familia? Por persona. Sí, pero é uma quantia muito pequena. Não dá para... a canastra básica, por exemplo, são $220. Carísimo. Não. A canastra são $155. Sigue sendo caríssimo. Então, a pessoa ganha, 2 membros da família ganham $30 cada. Padre e madre, $30, $60 para comprar o quê? Para gastar com o quê? Não compra um saco de frijoles. O frijoles está $2, pacote de 5 quilos de frijoles, $2. Então, $2 não, $10, desculpa. $10, R$2, $10. Então, assim, nós não estivemos percebendo com o tempo que não havia mais condições, que as pessoas estavam muito cansadas e estavam muito revoltadas, e que havia necessidade de se expressarem em las calles, se expressarem de alguma maneira. Oye, Marcos, déjame preguntarte, porque, bueno, ahora hemos visto, nos has explicado cómo se generó esta movilización, donde tú nos explicas que el partido, más Unidad Popular por el Socialismo, más otros partidos que están más a la izquierda o más cercanos, se están movilizando. Pero, ¿qué pasa por el otro lado con la socialdemocracia? Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, ahora que Lula vuelve, y otros partidos como el Partido Socialdemócrata, los socialistas, el mismo PCdoB, que como tú nos contabas ya está derecho en el camino hacia la socialdemocracia. ¿Cómo se articulan ellos frente a esto? Y
porque en el fondo ustedes están en el polo opuesto. Y lo que yo he visto, o lo que hemos visto, es que tanto el PT como el PCdoB o el Partido Socialista Brasileño no tienen ningún protagonismo, por lo que se ve en la televisión y en los medios. El PT y PCdoB, los dos partidos, han tenido una posición de trabajar el desgaste de Bolsonaro hasta las elecciones del año que viene, del próximo año. Isto ha causado, porque las organizaciones sindicales, la CUT, la Unión Nacional de Estudiantes, grandes organizaciones de masa del pueblo están en las manos de PT y de PCdoB. Paralisadas, não hacen nada, nada. Durante um ano sem fazer absolutamente coisa nenhuma. E isto ha causado de la parte de las personas una paralisia. E nós outros, de la UP, del PCR, hemos chegado a la conclusão que não havia mais condições, porque as questões políticas estavam avançando cada dia mais para uma situação golpista em nosso país, para uma situação de hambre, de miséria, Oi, companheiro, nós outros temos mais da metade da população de Brasil e mais da metade em situação de insegurança alimentar. Ah, perfeito. 59,3% do povo brasileiro está em situação de insegurança alimentar, ou, quer dizer, lá, o salário mínimo em Brasil são $220 apenas. $220. O sea, 2 por 16. R$1.100. O sea, eso es 200.000 pesos chilenos alrededor, y acá el sueldo mínimo está en 300.000. O sea, bajísimo. Bajíssimo. Lá o salário mínimo, $220, seria a canasta básica. A canasta básica são $155 e o salário mínimo 220. Então, o trabalhador ou compra a canasta ou paga as contas, o aluguel, as contas de água, as contas de gás, as contas de luz, de energia. Então, uma situação de desemprego de 14,2% de los trabalhadores estão desempregados, estão sem trabalhar, sem poder trabalhar. A situação as demissões, ao invés de diminuir, aumentam. Então, os trabalhadores estão, ao mesmo tempo, indo para o trabalho, aqueles que trabalham em metrô, em bus, todos eles lotados e pegando Covid. Então, e morrendo, porque quem morre são os pobres, são os trabalhadores. Desses quase 500 mil mortos, 80% de eles são pessoas do povo pobre, dos trabalhadores
Entonces, es una situación muy explosiva. ¿Y Es no ha una situación... habido de parte del gobierno, a pesar de los hechos contundentes, un cambio en sus políticas de salud? Porque ya, por lo que tú nos cuentas, es insostenible. O sea, No, ya no no hay... puede continuar con ese discurso de que el COVID no existe, que si se toma Ajá. una aspirina se le pasa. Ya Pero no. no hay cambiado. El gobierno, en la situación de la vacunación de la pandemia, só hace feito, ha sido, fez alguma coisa porque as pessoas, o povo foi para exigiu, o povo foi para cima do governo, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e o governo acaba haciendo, pero é uma luta permanente para que a vacunação permaneça, se mantenha, para que a luta por lockdown, por exemplo, é muito grande com os governos, com o governo central. Então, tudo se passa de uma forma em que o povo ha percebido que alguma coisa há que ser feita. Então, nós outros startamos, demos início a esta luta política em el seno da esquerda, porque PT e PCdoB, partidos majoritários em la esquerda, não tinham menor interesse em fazer qualquer tipo de mobilizações, Oye, Marcos, porque eles sí. estavam trabalhando pelo desgaste de Bolsonaro e do governo para as eleições do ano que vem. Y frente a eso, aprovecho a preguntarte, ¿cuál va a ser la posición o cuál es la posición del PCR frente a las elecciones del 2022? Nós outros não estamos, por agora, trabalhando com esta perspectiva. Até porque não sabemos se vai acontecer a eleição. Não temos certeza. Ah, Não temos certeza. por la pandemia, tú dices que puede que se... Não, 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 não. o por Por el golpe el de Estado. governo. Por el governo. Há uma possibilidade muito forte de um golpe militar mesmo. Porque o governo está cada dia mais encurralado. Bolsonaro está cada dia mais em el canto e apanhando muito de tudo quanto de todos os lados. Então, há uma possibilidade de um autogolpe para poder retomar as rédeas do governo, porque o governo Bolsonaro é um governo cada dia mais desprestigiado. ¿Cuánto es el apoyo que tiene hoy día Bolsonaro? 20, entre 20 e 30% solamente. Todavía hay gente que lo apoya. O sea, Sim, sim, claro. no es Claro. poco. Ainda há uma quantidade. Podemos dizer com certeza que 15% da população, independente do que aconteça, apoia Bolsonaro. 15. Os 10 a mais, 5 ou 10 a mais, são pessoas que podem, com o desenvolver de los eventos, cambiar de posição. Agora, o governo está muito, assim, muito, está sendo vários, diversos setores do país, da população, da sociedade, estão cambiando de posição.
porque não há mais como segurar determinadas posições que o Bolsonaro e seu governo adotam. Y esas alternativas que están buscando esa gente Por isso, nosotros decimos están que en el lado de, digamos, apuntan al fortalecimiento de unidad popular en este momento, o se dispersa en varios otros partidos nosotros más tenemos, tradicionales. nosotros estamos preocupados em trabalhar para que as pessoas permaneçam em las calles, estejam em las calles para impedir qualquer loucura, qualquer tipo de ação que contra as liberdades públicas, as liberdades democráticas minimamente. E por isso nós decimos que não há uma certeza de eleições para 2022. Ainda não temos a certeza se vai haver ou não vai haver eleições. E, por lo tanto, nosso trabalho é trabalho para garantizar que as pessoas, que uma grande frente de organizações, uma grande frente de luta se estabeleça aqui em el país, para termos garantias de que as eleições poderão acontecer. Então, é uma questão, cada dia que toma mais as organizações vão percebendo, as organizações políticas e de massas vão percebendo que é uma possibilidade forte, não é uma ilusão, não é um terrorismo dizer que o governo pode dar golpe militar. Não é uma coisa de outro mundo. O sea, en el fondo, entender que la estrategia hoy día del PCR de Brasil es trabajar con las organizaciones de base, con las organizaciones sociales para enfrentar el autogolpe. Sim, sim. Y no trabajar, dejando de lado a estos partidos aburguesados que no están haciendo nada. No. Nosotros tenemos claro que nosotros y las masas no somos capaces de bajar el golpe en Brasil, el tentativa de golpe, no. Nosotros tenemos claro que hay una necesidad de una frente popular, una frente grande de lucha de las organizaciones políticas e de massas para impedir qualquer tipo de manifestações de golpista em Brasil. Pero há que fazer uma luta política, porque as ilusões eleitorais são muito fortes por parte de vários setores, de vários partidos políticos da pequena burguesia, não? Então, solamente se pensa em eleições, não é possível. O povo está passando hambre, está com hambre, está morrendo de Covid, está morrendo sem ter o que comer, sem ter como alimentar seus filhos. Então, há uma situação emergencial em nosso país, e que ela tem que ser enfrentada. E as organizações políticas de esquerda, de la pequena burguesia, del proletariado, há que se posicionar e atacar este problema. ¿Para quê? Para que o povo pueda, com suas próprias manos,
tomar conta de su propio destino. Oye, ¿No? Marcos, y dentro de esta estrategia que tú nos nombras, si se logra, digamos, constituir este frente con el Partido Proletariado, los partidos de la pequeña burguesía en un frente, digamos, digámoslo derechamente antifascista, Sí, ¿se piensa también en dar el paso hacia un gobierno popular si este frente funciona? claro. Isto é uma situação complexa, não? Ele, Lula, por exemplo, é uma liderança política muito forte, social-demócrata convicto, certo? É convicto, social-demócrata mais convicto que ele em Brasília é difícil. Pero tem uma popularidade muito forte. Há umas pesquisas dizendo que se as eleições acontecessem agora, Lula ganhava em primeiro turno, na primeira volta. É possível, mas pero em la segunda volta Lula ganharia com tranquilidade qualquer candidato. Isso é uma realidade em Brasília. E que nós outros, mais cedo ou mais tarde, haveremos de nos confrontar Claro. e nos debater. E tomar uma decisão do que a ser. Não, por isso, também é muito importante as manifestações populares agora, porque elas também vão dizer o que se devemos fazer, se devemos ter uma candidatura própria para que uma expressão do povo, de los trabajadores, de la classe obrera pueda se expressar de forma mais contundente. Ujú. Há uma possibilidade nestas manifestações de agora, há uma possibilidade de uma nova frente de esquerda em Brasil se formar. Há uma possibilidade. Com estes partidos que nós outros estamos trabalhando, PCR, Unidade Popular, PCB, alguns parlamentares mais de combate, de esquerda revolucionária, coisa. Então, há uma possibilidade porque nós outros temos uma frente Brasil Popular e uma frente Povo Sem Medo. São duas frentes que em la esquerda que existem. E há uma possibilidade de fazer uma terceira frente agora, por conta destas mobilizações. Este grupo esta articulação foi quem criou as possibilidades de las grandes manifestações. E que PT e PCdoB vieram atrás. Então, há uma possibilidade de se formar uma frente de esquerda revolucionária em Brasil, por exemplo. Sí. Oye, mas Marcos, isso ainda é muito embrionário. Não Marcos, posso afirmar com certeza. me vas a disculpar que te corte. Não, La claro, verdad que la conversación eu ha hablo sido muy muito. interesante. No hablas mucho, hablas concreto, hablas correcto, porque nos has ilustrado muy bien lo que realmente está pasando con el movimiento popular en Brasil, aclarado muy bien el papel de Unidad Popular y del PCR. Yo creo que van a estar nuestros oyentes muy agradecidos de esta Claro. información que tú nos estás dando. Y bueno, te queremos dar las gracias. Queremos saludar en nombre del PCR Chile a todos
toda la militancia, a todos los militantes del PCR de Brasil, y esperamos que podamos tener una nueva conversación cuando ya estemos en esa contingencia que tú nos has dicho del 2022. O antes. Ya, pues. Claro. Obrigado em nome de nosso partido e nossa direção nacional e de toda a militância. Chile é país muito caro para nós, claro, porque é povo que luta firme, luta com bravura sempre. E nós temos uma grande admiração por el pueblo chileno e por seu partido proletário, então mais ainda, não? Gostaríamos de agradecer muito os companheiros do PCR de Chile e deixar grande abraço em todos vocês e que em breve nós possamos nos encontrar personalmente, não? Eso Em sí. uma reunião internacional, porque meu amigo, companheiro, é muito difícil. É muito difícil ficar trancado em casa. Así es. É uma coisa muito dolorosa ter que ficar em quarentena que não acaba nunca e que este governo desgraciado parece que quer meter as pessoas dentro de casa e não deixar sair por nunca mais, enterrar as pessoas em casa. Então, nós outros estamos já bastante cansados disso tudo e vamos ocupar as calles e fazer a luta, porque é de isso que nosso povo necessita. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. Compañero Marcos, lo mismo que Emilio, o sea, agradecer y esperar que la ocasión se repita. Y como decía él, en ese momento tan concreto y álgido que pronto se va a dar. Así que gracias. Por la oportunidad. Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.